Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estão estudando? Estão se comportando? Como que tá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. O professor Fabiano está de volta. Vocês pediram, eu quero mais uma aula de ciências. Quando que vai passar? Está passando agora. Hoje, na nossa aula número 93, nós vamos falar da parte 3 do nosso sistema esquelético. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que nós íamos dividir esse assunto em 3 partes? É muita informação sobre o sistema esquelético. Então eu já falei para vocês, por exemplo, da função do esqueleto, da divisão do esqueleto em axial e apendicular. Eu falei para vocês, por exemplo, dos formatos dos ossos. Então a gente falou de muitas características desse sistema tão importante para o nosso corpo. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos para aqueles recadinhos? Chamou toda a família? Tá todo mundo aí assistindo a aula com você? Eu adoro quando vocês falam que a mãe, que a tia, até os bichinhos de estimação assistem a aula de ciências. Significa que a aula é legal, que o assunto chama a atenção porque é importante para a nossa vida. E se alguém não está assistindo a aula com você, depois conta. Fale da importância desse sistema dos ossos para o nosso corpo, que a gente tem que cuidar deles. Como que está o seu Classroom? Tá acompanhando? Você está acessando? Não se esqueça de acessar a atividade obrigatória número 1, responder as 2 questões e enviar. Se você não tem o Classroom, você não consegue acessar, não fica tristinho. Você vai entrar em contato com a sua escola, veja o dia que as atividades impressas são entregues e alguém vai lá na escola, de máscara, com todo o cuidado. Essa atividade chega às suas mãos, leia, resolva, responda. E não se esqueça de devolver. Então essa atividade impressa tem que voltar lá para a escola, porque alguém, o seu professor, a sua professora tem que corrigir. Recados dados? Vamos começar a nossa aula? Sempre começamos com atividades. Então a atividade da aula passada perguntava o seguinte: por que os movimentos das articulações não causam desgastes aos nossos ossos? Então lembram que na aula passada nós falamos de cartilagem, do líquido sinovial, que os ossos, junto com a musculatura, faz o movimento. Mas pode ter um desgaste. E isso o exercício está perguntando. Por quê? Nas articulações existe uma cavidade forrada interiormente pela membrana sinovial, a qual secreta um líquido viscoso. Então, um líquido mais pegajoso, não é tão líquido assim, que atua como um lubrificante. Esse líquido viscoso é o líquido sinovial. Então, cartilagem e o líquido sinovial protegem os nossos corpos nas articulações para que não ocorra desgastes. Eu vou dar um tempo para vocês corrigirem e eu já volto.
caderno em ordem, caprichado, colocou aquele C de certo que eu sei. Vamos continuar? Então vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso esqueleto? Então agora a gente vai falar que os ossos têm formatos diferentes. Vocês perceberam? Olhem aqui comigo no nosso esqueleto. Eu tenho ossos longos, eu tenho ossos um pouco achatados, eu tenho ossos pequenininhos como aqui na mão. Então eu tenho formatos diferentes. Então nós vamos classificá-los de acordo com o formato. Então os ossos podem ser classificados de acordo com o seu tamanho e formato. Os ossos principais desse tipo, né? Então os tipos que a gente vai conhecer hoje são os ossos considerados longos, os planos, os curtos e os irregulares. Hoje nós vamos conhecer 4 tipos. E aqui na nossa imagem eu trago um exemplo de cada. Então, por exemplo, aqui no braço eu tenho um osso chamado húmero. Ele é um osso considerado longo. Aqui eu trago um segundo exemplo, o externo, considerado um osso plano. O terceiro tipo, aqui embaixo, ó, no nosso pé, no nosso calcanhar, nós temos o osso chamado talos, que ele é um osso do tipo curto, ele é pequenininho. E um último tipo, a famosa vértebra, que é considerada, classificada como irregular. E ao longo da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, os ossos longos são aqueles que apresentam o seu comprimento maior que a largura. Reparem aqui na imagem, eu tenho uma perna, eu tenho o fêmur, que é o maior osso do corpo, vou contar para vocês, só para vocês que assistem a aula. Nós temos a fíbula e a tíbia, que são ossos, são 2 ossos que estão na nossa coxa. Então, se a gente perceber, eles são mais longos, né? O seu comprimento é maior que a largura. Nesse tipo de osso, nós podemos observar 2 estruturas, a diáfise e a epífise. E, calma, eu vou explicar para vocês o que são essas estruturas. Então, agora a gente conheceu o que é um osso longo. Ele é mais comprido do que largo. Vamos rapidinho aqui no nosso esqueleto? Eu vou mostrar para vocês só onde está o nosso fêmur. Então, percebam, olha o comprimento dele. Não, aqui eu estou vendo a largura. Olha onde a minha mão está aqui em cima e onde ela está aqui embaixo. Eu tenho, então, o meu comprimento. A largura é desse dedo até esse. Olha como é curtinho. É mais comprido do que largo. Longo. Vamos adiante? Quero mostrar para vocês, então, o que é uma epífise e uma diáfise. Só os ossos longos têm essas 2 partes. Então, a parte de um osso longo, a gente chama de diáfise, é a parte central. E as epífises são as pontas. Olhem aqui, peguei para vocês um osso. Peguei o fêmur, por exemplo. Percebam que ele é comprido. Essa região central, que está aqui em amarelinha, nós chamamos de diáfise. É a parte central. Percebam as pontas dos ossos, as extremidades, as cabeças do osso, que está representado em vermelhinho. São as nossas epífises. Então, ossos longos sempre vão ter 2 epífises e uma diáfise. Que legal? Fabiano, e os outros ossos? Os curtos, os irregulares, vão ter epífises e diáfise? Não. Só os longos vão ter essas estruturas. Aqui eu mostro para vocês novamente, então, a diáfise, né? Que é a haste longa do nosso osso, é constituída principalmente de tecido ósseo compacto. Então, novamente aqui eu trago para vocês um osso longo, um fêmur. Percebam essa estrutura chamada diáfise. Aqui eu trago para vocês novamente na imagem as epífises no mesmo osso, que são as extremidades alargadas de um osso. A epífise de um osso o articula ou une a um osso ou alguma articulação. Então, percebam aqui que eu indiquei com as flechinhas as pontas, as extremidades de um osso longo. Ah, Fabiano, já conheci o osso longo. Você me deu exemplos. Já sei das 2 partes dele. Quero conhecer os outros enquanto formato. Osso do tipo curto. Repara aqui na tela comigo. Se o longo ele é maior em comprimento e menor em largura,
Então, vamos pensar num osso considerado curto. Possui largura proporcional ao seu comprimento, não apresentando nenhuma dimensão sobressaindo as demais, ou seja, largura e comprimento são muito próximos, têm a mesma medida. Uma região não vai ser maior que a outra. Exemplos, Fabiano, eu quero entender. Ossos do tarso e do carpo. Ai, Fabiano, começou a complicar esses nomes. Você me ajuda? Em que regiões do corpo ele está? Então eu trago as imagens para vocês. Aqui eu trago uma representação de um pé. Os ossinhos que formam o nosso pé estão coloridos aqui em roxo, em amarelo, em verde e assim por diante. Reparem, nessa região próxima ao calcanhar, esses ossinhos roxos são 7 ossinhos que fazem parte do tarso. Todos eles são considerados curtos, só os roxinhos. Vamos reparar aqui numa mão? Então, essa região aqui, quase próxima ao pulso, que também está em roxo, eu tenho 8 ossinhos. São os ossos do carpo. Ambos são considerados curtos. Vamos ver aqui no nosso esqueleto? Eu sei que vai ser difícil de vocês verem na imagem, mas aqui eu tenho a mão, tá? Eu tenho ossos mais compridos, né, longos, mas se você reparar nessa região aqui que eu estou apontando, são os meus ossos curtos. Veja como eles são pequenininhos. Então, é essa região que nós temos próximo ao pulso e no calcanhar, no nosso pé. Aí eu tenho a terceira classificação, os planos. Fabiano, plano, eu acho que é meio achatado. São ossos que possuem largura e comprimento maior que a sua espessura, apresentando a aparência de uma lâmina. Isso mesmo, os ossos planos, eles são das vezes, muito achatados. Um grande exemplo é o osso do crânio e o externo. Então vamos ver aqui o nosso exemplo. No nosso esqueleto, essa região central que fica no centro do nosso peito é o osso externo. Vocês não conseguem ver aqui no esqueleto, mas ele é plano, ele é bem fininho se comparado, né, sua espessura comparada com largura e comprimento. Então eu trago aqui para vocês na tela a imagem. Olhem ele de lado. Como a sua espessura é pequena se comparada com o comprimento e a largura. Aí eu tenho a última classificação, os ossos irregulares. Irregular, não tem um formato definido. Ele não é pequeno, ele não é longo, ele não é plano. Ele é todo bagunçado. São ossos que não se encaixam nas demais classificações, não apresentam um formato muito definido. Um exemplo é a vértebra e a mandíbula. Percebam um desenho aqui da vértebra. Olha como ela é arredondada numa região, tem umas pontas em outra. E olha a mandíbula, como ela tem todo esse formato. Vamos ver no nosso amigo esqueleto? Então a mandíbula é essa região, né, esse osso que ele tem essa mobilidade que serve para mastigação. Então aqui está a mandíbula. E as vértebras? Quantas vértebras nós temos? Muitas. Todas com formatos característicos, arredondados numa região e com pontiagudos em outra. Claro que esses formatos são associados às funções que esses ossos desempenham. Vamos adiante? Agora eu vou falar para vocês, além da classificação enquanto formato, de 2 partes do osso. A primeira nós chamamos de periósteo, que é uma membrana de tecido que reveste a superfície externa da diáfise. Lembra o que é a diáfise? Região central de um osso longo. Protege o osso e serve como ponto de fixação para músculos e contém vasos sanguíneos que nutrem esse osso. Então, se você reparar, aqui esse desenho que eu trago para vocês, eu tenho a diáfise, a região central do osso, que fica entre as 2 extremidades, e eu tenho um tecido, uma membrana externa que envolve essa região. Chamamos de periósteo. E tem uma outra chamada endósteo. Dentro. Então, o endósteo é uma membrana, né, que reveste internamente esse mesmo osso. Perfeito? Entendeu a diferença? Periósteo é uma membrana que envolve externamente o osso
endócio, que envolve, que reveste a parte interna. Vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje? De acordo com o seu formato, os ossos são comumente classificados em longos, curtos, planos e irregulares. Analisando as alternativas a seguir, marque aquela em que é citado um osso irregular. Eu falei na aula de hoje. Letra A, será que é o tarso? Letra B, fêmur. Letra C, carpo. Ou letra D, vértebras. Pensa um pouquinho. Será que você prestou atenção na aula? Eu vou dar um tempinho e eu já volto. Retornamos para corrigir nosso quiz. Você sentiu dificuldade? Então, hoje a gente aprendeu sobre as classificações dos ossos quanto ao seu formato. Então, ele está pedindo nessa atividade um osso irregular. A resposta, qual é mesmo? Tô ouvindo. Parem de gritar, tá certo, eu já ouvi. Todo mundo acertou, tô ouvindo desse lado aqui. Que legal. Vamos entender por que não são as outras? A letra A, tarso, e a letra C, carpo, são ossos do pé e da mão. Lembra que eu falei que são ossos curtos, pequenininhos? Você não podia mais errar. Letra B, fêmur, é o maior osso do corpo. Se ele é o maior osso, ele é longo. Eu mostrei para vocês aqui na nossa imagem. Olha como ele é grandão. É o osso que está na nossa coxa, né? Na nossa perna. Então, correta a resposta de vértebras. Vamos rever onde que elas ficam? Vira o nosso amigo esqueleto. Então, as vértebras protegem os nervos, os feixes de nervo do sistema nervoso. Então, as vértebras são esses conjuntos de ossos que percorrem toda a nossa coluna e elas têm formatos irregulares. No centro, elas são vazadas, elas têm um buraco por onde esse feixe nervoso acaba passando. Vamos pegar o nosso caderno? Coloca a data de hoje, coloca o número da aula, coloca o título dessa aula. Vamos ler o exercício? Número 1. Observe a radiografia. Radiografia. Tem a ver com a aula passada, né, Fabiana? Você falou um pouco sobre os raios-x. Falei mesmo? Bom, eu indiquei nessa radiografia do tórax duas regiões, A e B. Ele está marcando ossos A e ossos com a letra B. Você aprendeu como ler uma radiografia na nossa aula ao vivo. Por que algumas imagens ficam claras e outras escuras? Reveja essa aula. Alternativa A, né? A questão A. Quais ossos estão identificados em A e B? Então, ele quer saber o nome do osso que ele está indicando aqui com a bolinha laranja A.
E qual é o osso que está indicando aqui com a bolinha B? Pergunta B. Os ossos identificados em A protegem quais órgãos do corpo humano? Essas questões estão relacionadas à parte 1 da nossa aula, que a gente falou de alguns ossos que protegem o nosso corpo. Então eu vou dar um tempo para vocês copiarem e eu já volto. Retornamos e você copiou certinho, bem bonitinho, a letra caprichado. Eu quero ver esse caderno depois. Mostra para o seu professor, mostra para a sua professora quanta coisa legal você está aprendendo. Lembrando que essa atividade é para casa, então você tem tempo, você pode fazer com calma, que na próxima aula eu vou fazer a correção. Então vamos adiante? Trago para vocês mais Semana do Conhecimento. Olha cada coisa legal que vocês fizeram, quantos filtros. Fico tão feliz em receber essas imagens por e-mail, na hashtag, né, Semana do Conhecimento. Quando vocês me marcam no Instagram, tem um monte. Fiquei muito feliz que vocês gostaram, vocês fizeram e aprenderam. Eu também aprendi com vocês. Então, eu trago para vocês 6 filtros de vários amiguinhos ao longo do Paraná. Então, o primeiro é da Júlia Isabel, do Colégio Estadual Antônio de Castro Alves, lá de Capitão Leônidas das Marques. Olha que legal! 2, Maria Fernanda, do Colégio Estadual Santos Dumont, de Santa Cruz de Monte Castelo. O terceiro filtro é da Maiara, do Colégio Estadual Anita Canê, de Fazenda Rio Grande. O quarto filtro, o quinto filtro, o sexto filtro, meus amiguinhos não colocaram o nome da escola, nem o nome do município. Não tem problema, foram lembrados aqui na aula. O Natan Gabriel, o Vinícius Bertucci e o Bernardo do Prado também fizeram seus filtros, alguns dentro de casa, alguns no ar livre. Cada um fez do seu jeitinho, cada um aprendeu da sua maneira. E essa é a ideia. Nós construímos, nós produzimos e registramos e fizemos a nossa aprendizagem. Reparou? Quando aparece a nossa tela do Aula Paraná, significa que está chegando ao final. Mas não fica triste, eu volto na próxima aula. Então, o que a gente aprendeu hoje? Formatos dos ossos. Tem 4 classificações, lembra? Longo, curto, plano e irregular. Cada um deles tem um formato para a função que ele desempenha. Sustentar, proteger, movimentação do corpo. Aprendemos também periósteo e endósteo, que são membranas, são conjuntos de tecidos que revestem os ossos. Periósteo envolve o quê? Externamente, endósteo internamente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido mais sobre o sistema esquelético.
Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta que você quer fazer? Entre em contato com o seu professor no mural no Classroom ou uma outra maneira que você se comunica com eles. Se cuidem, bons estudos e até o próximo Aula Paraná.